Ou seja, eles nem acreditavam direito na ressurreição. Quando Jesus Cristo ele falava que ia morrer, para eles era a mesma coisa de dizer: vou deixar vocês abandonados. Então isso entrava no coração deles, porque eles não acreditavam de fato na ressurreição do Senhor, não é? E então eles entristeciam todas as vezes que Jesus Cristo ele dizia que ia morrer, preocupados com o dia de amanhã, o que seria com o dia de amanhã, não é? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele dá o remédio aqui. É a nossa fé, amado, que nos faz sobreviver às incertezas da vida, às incertezas do dia de amanhã. Por isso o Senhor Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos para focar no dia de hoje. Foque no dia de hoje. Deixa amanhã para lá. Basta cada dia o seu mal. Foque hoje. Hoje eu vou preparar tudo, eu tenho preparado tudo para vocês. Não precisa se preocupar. Viva o dia a dia. Viva cada dia na minha presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é o remédio para um coração turbado? Para um coração preocupado, né? A própria palavra de Deus, ela diz que o justo, ele vive da fé. Nós vivemos da fé. Então, o remédio para um coração turbado é crer em Deus e crer também em Jesus Cristo. O que nos faz sobreviver diante das dificuldades, não é, da vida é a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós nunca podemos nos sentir abandonados. Eu estou sozinho, estou abandonado, estou perdido, todos me abandonaram. Isso não importa, mano. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel, ele jamais vai desamparar o teu povo. É tanto que Deus, ele preparou tudo. O Senhor Jesus Cristo, ele ia morrer por nós. E ele ia ser assunto aos céus, ascendido aos céus. Mas o Consolador, outro Consolador, como ele viria, para nos consolar nos dias das nossas aflições e guiar o nosso caminho pelo caminho da verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, nós não estamos só. Então nós podemos aliviar o nosso coração, como Davi ele disse, né, lá no Salmo, sobre a alma dele, né? Por que a alma dele estava perturbada dentro dele? Por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Nós temos que sempre fazer isso, amado. Eu sempre cito isso, quando eu estou meio, preocupado com algo, eu sempre cito esse versículo, pedindo calma para a alma, tranquilidade para a alma, e esperar em Deus. E esperar no Senhor, né, amado? Nós temos a promessa de Deus sobre a nossa vida. Então não devemos turbar o nosso coração, ficar preocupado, porque Deus, ele é um Deus de promessa, e ele tem promessa para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. O grande problema, amado, é que para a maioria das pessoas, elas têm fé. Se você perguntar para as pessoas, você tem fé em Deus? Ela vai dizer assim, eu tenho fé em Deus. Só que fé em Deus, quando a pessoa tem fé em Deus, é justamente isso que acontece na vida dele. A fé, ela capacita a pessoa para passar pelos problemas, pelas aflições do mundo. Eu sempre gosto de citar aquela passagem lá da mulher, né? Que
O Senhor Jesus Cristo diz: orai sempre sem nunca desfalecer. E aquela mulher lutando ali com aquele juiz para ele atender o problema dela. E no final, no versículo 10, o Senhor Jesus, ele vai dizer: porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? Ou seja, qual é o contexto desse versículo? A mulher viúva lutando pelos seus problemas. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? As pessoas irão resistir os seus problemas? As pessoas irão superar as aflições desta vida? Vão continuar crendo que são escolhidos de Deus e que Deus fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, que confiam nele de dia e de noite. Louvado seja o Senhor. Então, muitas pessoas dizem, amado, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, mas crer em Deus é esperar nas promessas de Deus. Você pode ver que lá em Hebreus capítulo 13, né, no capítulo 10, 38, alguns versículos antes vai estar falando de privações que as testemunhas passaram, que os servos de Deus vai estar contando o quanto os servos de Deus sofreram aqui na terra, e ainda estava sofrendo na terra. E aí, o escritor lá, né, quem escreveu Hebreus, ele vai incentivar aquelas pessoas a ter fé em Deus, a não perder a confiança, que eles iriam ser vituperados, eles iriam ser espoliados, né? Iriam saquear os seus bens, mas o apóstolo diz assim, quem escreveu a carta lá diz assim: porque vós necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aí ele vai dizer: e o justo viverá da fé. Porém, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas naqueles, né, que persevera para a conservação da alma. Então, a fé, ter fé em Deus, é justamente para isso aí, para não se ceder aos problemas, não se ceder às aflições da vida, tirar, né, as preocupações do coração e crer somente em Deus, de que Deus é com ele. Louvado seja o Senhor. Por isso que a palavra crer significa obedecer. Aquele que diz eu creio, mas não obedece, é porque não crê. É justamente o contrário. Se eu não obedeço a palavra de Deus, é porque eu não creio em Deus. Mas como? Você acha que eu não creio em Deus? Não creio em Deus. Porque aquele que crê em Deus é somente aqueles que são nascidos de Deus. Aqueles que têm a semente de Deus dentro dele. Que tem a semente de Deus dentro do coração. E quem é nascido de Deus, ele não vive pecando, ele não vive uma vida de pecado. Ele até peca, mas ele não tem prazer no pecado. Ele peca, mas ele se arrepende. Ele peca, mas ele não sai da presença de Deus. Ele não abandona os caminhos de Deus. Ele não é pecador quanto mais. Aquele pecador que insiste no pecado, porque gosta do pecado, porque se deslumbra no pecado. Não, aquele que é nascido de novo, ele peca, mas ele se arrepende, ele corre para os braços de Deus, porque ele não vê possibilidade de viver uma vida boa sem a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Glória ao nome de Jesus. Aí ele vai dizer, amado, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração,
credes em Deus e crede também em mim. E aí ele vai falar por quê, né? Que você não deve ficar preocupado com o coração turbado. Justamente por causa da promessa dele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está dizendo, não se turbe o seu coração. Não se apegue a essa vida aqui. Essa vida aqui, ela é transitória, ela passa. Ela vai passar. Todas as pessoas irão morrer. Não se turbe, não. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, ele está falando de moradas eternas. Ele está falando de mansões eternas que eu creio que já está preparada para que nós possamos morar. Não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo o seguinte, olha, você é estrangeiro aqui na terra, você é peregrino aqui na terra. Não se preocupe. Ainda que tenhas que passar por algum tipo de sofrimento, mas você é um peregrino, você é um estrangeiro na terra. A sua morada não é daqui. Ela está sendo, eu vou preparar essa morada. A sua morada é nos lugares celestiais com Deus, o nosso Pai. Não se turbe o teu coração. Lá tem muitas mansões, muitas moradas. E se não fosse assim, Jesus está afirmando, isso não é conversa fiada. Porque se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Não tem essa palavra escrita em outro lugar aqui no Novo Testamento. Que Jesus falou isso aqui, né? Se não fosse assim, não vos teria dito. Mas ele, em algum momento da vida, ele deve ter falado para eles isso. E aqui ele está repetindo, né? Pois vou preparar-vos lugar. Eu não tenho dito para vocês que eu vou preparar lugar? Não é a primeira vez que eu estou dizendo para vocês que na casa de meu pai tem muitas moradas, e lá que vão ser o lugar de vocês. Não se turbe o seu coração. Crê em mim, crê em Deus. Eu vou preparar esse lugar. E ele dizendo, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, ele vai vir outra vez e vai nos levar. Eu não sei como que tem pessoas, que tem religiões, que entendem que Jesus Cristo não vai nos levar. Ele até vai vir, mas a gente vai ficar aqui mesmo, né? Tudo bem que a gente sobe e desce depois, mas o Senhor Jesus Cristo, ele deixa claro, quando ele diz, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Eu virei e levarei, ou seja, eu tirarei daqui, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, evidentemente, amado, que são nas mansões celestiais que nós vamos estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor. Essa é a maior promessa que Deus fez para a nossa vida. A volta de Cristo. Ver Ele face a face. Nós não podemos perder essa esperança. É essa esperança que nos faz purificar. Está escrito lá em 1 João. Aquele que tem essa esperança, quando ele fala aquele que tem essa esperança, é de ver Deus face a face, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro.
quem não crer na volta de Cristo, ele não vai se purificar. Quem não manter esta chama acesa no coração, ele não vai se importar em continuar vivendo com os prazeres do mundo, em satisfazer as concupiscências da carne. Mas se essa chama manter acesa no coração dele, cada dia ele vai melhorar na presença de Deus. Porque o que leva a pessoa a se santificar é crendo, ele crê na promessa de Deus, ele se apegar na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer, né? Tenha paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tenha paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se eu sei, amado, que sem a santificação ninguém vai ver o Senhor, não tem como ver o Senhor, o que é que eu preciso fazer para ver o Senhor? Me santificar. E quando eu santifico a minha vida, eu consigo ter paz com todos. Principalmente com aqueles que são domésticos na fé. Mas para isso, eu preciso purificar o meu coração. Então, amado, o que nós temos que fazer para vencer as tribulações, as preocupações da vida? O que nós temos que fazer para vencer o pecado? Para vencer os desejos da carne? Se apegar na promessa de Deus, na volta de Cristo. Ele virá outra vez e nos levará para Ele mesmo. Para que onde Ele esteja, estejais nós também. Ou seja, Ele nos ama tanto, amado, que Ele foi preparar lugar. Ele é como aquele noivo que, por exemplo, ele fica noivo lá no Ceará, mas ele não tem ainda um lugar próprio para a esposa. E então ele vem, por exemplo, para São Paulo, e aqui ele vai trabalhar, ele vai comprar uma casa, ele vai fazer aquela casa, ele vai fazer tudo que tem que ser feito. E aí depois ele volta lá, ele casa e traz a mulher para morar naquela casa. O Senhor, Ele nos ama tanto que Ele foi, e o que Ele foi? Ele foi fazer o quê? Ele foi preparar lugar para nós. Para que quando estivéssemos prontos, Ele viesse nos buscar. Mas eu não posso perder isso de vista, eu tenho que continuar crendo, nada pode apagar isso do meu coração e da minha mente. Estar atento aos sinais. Os sinais, eles têm sido dados. Os sinais, eles encontram espalhados aí por toda a face da terra. Jesus mandou eu olhar para os sinais, eu observar, eu não ficar dispersos, amado. E quando virdes os sinais acontecerem, olhai para o alto e sabei que a vossa redenção, ela está próxima. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. Ele está próximo. Estamos vivendo os tempos do fim. Ele virá buscar o teu povo. Mas nós precisamos estar em santo trato e piedade. Temos que estar atentos. Atento aos sinais, atento aos acontecimentos, o que tem acontecido sobre a face da terra. Filhos contra pais, pais contra filhos, nação contra nação, reino contra reino, peste, fome, terremotos em vários lugares, maremotos, estrelas que vão cair do céu, enfim.
da sabedoria, o aumento da ciência, não é, amado? Tudo isso vai apontando para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não é suficiente saber que o Senhor Jesus Cristo, ele está próximo de voltar. A grande pergunta é: eu estou pronto? Eu estou preparado? Realmente ele pode voltar a qualquer momento que eu subirei com ele? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou buscando corretamente a presença de Deus, não é? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que importância tem Deus na minha vida? Que importância tem o Senhor Jesus Cristo para a minha vida? Será que em que lugar da fila que Ele está na minha vida? É o primeiro lugar? É o último lugar? É o segundo lugar? Então a grande pergunta é: o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. A qualquer momento Ele vai bradar nas nuvens, mas eu preciso estar pronto. Vigiando sempre, né, para não perder essa promessa de vista. Então ele diz: se eu for, e ele foi, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele nos quer com ele. Nós somos dele, nós somos propriedade dele. Então, assim como o marido, ele quer a esposa junto dele, morando com ele, na mesma casa que ele, assim também é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos quer perto dele. Então, nós seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aí, amado, para provar aqui que os discípulos, eles seguiam o Senhor Jesus, ele aprendia, o Senhor Jesus ensinava eles todo dia, mas pouquíssimas coisas entravam no coração deles. Pouquíssimas coisas. A gente vê eles aqui cheios de dúvidas. Nós temos também as nossas dúvidas. Vamos culpar eles por isso. Mas realmente eles tinham muitas dúvidas. Por exemplo, quando Tomé disse para ele assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Ou seja, ele está meio que sem direção. Eu não sei para onde vou, ou seja, eu estou meio perdido. Até agora eu não sei direito para onde eu vou. Né? E Jesus está dizendo para ele: mas você sabe o caminho. Você conhece o caminho. Eu já disse para vocês que o caminho ele é estreito, ele é apertado. Vai aparecer outras pessoas tentando mostrar outros caminhos para vocês, dizendo para vocês que todos os caminhos levam a Deus. E leva mesmo. Quando eles dizem isso, eles não estão mentindo, que todos os caminhos levam a Deus. Para isso vai ter o juízo do trono branco, que toda criatura vai se colocar diante do Criador. E mesmo crendo ou não, ou vivendo na presença dele ou não aqui na terra, a presença dele será tão forte que eles vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Todas as pessoas vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas isso não quer dizer que todas vão ser salvas. É que elas vão reconhecer, elas vão olhar lá, amado, na hora, e vão dizer: rapaz, mas não é que ele é o único mesmo que salva.
não é que é verdade. Os ateus, amado, imagine a cara dos ateus. Embora Caio Fábio fala que tem ateu que vai ser salvo, né? Nós vamos encontrar com muito ateu salvo. Ateu não vai ser salvo. Para ele ser salvo, ele tem que deixar de ser ateu. Agora imagine a cara dos ateus, olhando lá neste dia e ter que confessar com a língua de que Jesus Cristo é o Senhor, só para o nome dele ser glorificado e ser exaltado. Já pensou? Pois é. Então, o Senhor Jesus já tinha dito para eles, eu sou o caminho. Só que o caminho é apertado, é difícil de passar. Mas é o único que conduz para a vida eterna. Não adianta a pessoa querer arrumar meios, querer inventar caminhos, que não vai funcionar. Eu sou o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Se eles não sabem para onde Jesus Cristo vai, é porque eles estão perdidos, amado. Eles estão com o coração cheio de dúvida. Porque para onde o Senhor Jesus vai, é para onde iremos. Ele mesmo disse, onde eu estiver, estejais vós também. Por isso que Tomé faz essa pergunta para ele, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está aqui, Tomé. Você não sabe para onde eu vou e não sabe também o caminho? Você não sabe ainda o caminho? Eu te apresento o caminho. Eu sou o caminho. Então você quer chegar a teu Pai? Me segue. Eu te levo a teu Pai. Vai seguindo os meus passos. Vai seguindo as minhas pisadas. Que você vai sair lá no Pai. Eu sou o caminho que leva a Deus, que leva ao Pai. Onde que entra aqui Buda? Onde que entra aqui Maomé? Onde que entra aqui tantos outros caminhos? Ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Me siga. Então, se alguém quiser chegar até Deus, ele precisa seguir os passos de Jesus Cristo. Ele é o caminho que leva até Deus. Para ser salvo, evidentemente, né? Ele é o caminho, ele é a verdade. Não existe outro caminho fora dele. A irmã Marisa até leu aqui, né? Fora de mim não há Salvador. Antes de mim não se formou Deus nenhum. E depois de mim também não haverá. Não existe outro Deus, não existe outro caminho. E Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não há outra verdade fora do Senhor Jesus Cristo. Ele é o selo da verdade. Quando ele diz assim, ó, eu sou o caminho, é verdade o que ele está dizendo. Ele é a verdade que fala de Deus. Ele é a verdade que expressa o amor de Deus, que expressa a bondade do Senhor. Ele é essa verdade. Nele não há mentiras, não há engano. Nele não há trapaça. Ele não faz trapaças para tentar levar alguém até Deus. Ele é o caminho, ele leva direto até Deus, não é? Ele não faz barganha como outras religiões fazem para levar a pessoa, ou tentar levar a pessoa até a Deus, mentindo para a pessoa. Não. Ele é a verdade. Então você quer chegar até Deus? Siga a verdade, siga o caminho.
siga o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque assim a pessoa chegará até Deus Todo-Poderoso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta o católico inventar Maria como intercessora, né? Ah, vamos clamar Maria porque é muito para nossa cabeça falar direto com Jesus. Isso é pretexto de humildade. Isso é humildade exagerada, sem necessidade. É apenas um pretexto de pessoas que não querem servir ao Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ir direto, nós temos que considerar Jesus Cristo sumo sacerdote da nossa confissão. Não existe outro mediador, só há um mediador entre Cristo, entre Deus, Jesus Cristo, homem. Por que Jesus Cristo, homem, amado? Existe outra pessoa, existe Maria, né? Existe outro mediador que seja Deus e homem? Maria é Deus e homem? Maomé é Deus e homem? Buda é Deus e homem? Não serve como mediador. O único mediador que serve é Jesus Cristo, que é Deus e homem. Se não for Deus e homem, não pode te representar no céu, não pode interceder ao seu favor no céu. Só Jesus Cristo pode. É que tem pessoas, amado, né? Que às vezes o entendimento dele é muito raso. Ele acha que Cristo, por exemplo, depois que ele morreu, ele não é mais homem. Ele está lá no céu, não é mais homem. Ele continua sendo homem. Ele continua sendo Deus, homem. 100% Deus, 100% homem. Se ele perder isso, ele não pode te representar lá. Você vê que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Então, ninguém mais pode mediar o caminho até o Pai. Ninguém pode interceder por você, a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o seu advogado. Só Ele pode advogar as suas causas. Ninguém mais pode inventar advogado, fazer o que Ele quiser, que nada vai adiantar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está dizendo, a cabeça de vocês está confusa. Porque na realidade, vocês conhecem o Pai. Senhor, mas cadê o Pai? Ué, vocês não me conhecem? Conheço, Senhor. Pois é, aquele que me conhece, conhece o Pai. Você vê que coisa, né? Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Senhor, mas aonde nós temos visto o Pai? Vocês têm visto o Pai na minha presença. Olha para mim. Você quer ver o Pai? Quero. Então olha para mim que você está vendo o Pai. Você vê que coisa extraordinária, amado. Um negócio desse. Cristo, Ele é a imagem de Deus. Cristo, Ele é a glória de Deus. Ele é a imagem do Senhor, do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Quem conhece Jesus, conhece a Deus. Só que conhecer Jesus, amado, por exemplo, lá, há 2000 anos atrás, não era ver Ele visível lá e falar assim, eu conheço Jesus. Não é esse tipo de conhecer. Como Caifás. Você conhece Jesus, Caifás? Conheço, eu vi Ele. Face a face. Não é esse conhecer aqui que ele está dizendo. Conhecer aqui é conhecer de forma profunda. É conhecer como um amigo conhece o outro. Ele está falando de aproximação. Ele está falando de intimidade.
é conhecer Ele na intimidade. Quando ele vai falar também lá que o homem conheça a ti só, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Ele não está falando de conhecer, ou conhecer por informação, ou conhecer fisicamente, como muitos conheceram o Senhor. Ele está falando daquelas pessoas que têm intimidade com Deus. Como o próprio João, que reclinava ao ombro do Senhor, ao seio do Senhor. Ele tinha intimidade com ele. Ele comia na mesma mesa que o Senhor Jesus. Ele bebia na mesma mesa com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele aprendia aos pés de Cristo. Isso é conhecer a Deus. Isso é conhecer o Senhor Jesus Cristo. É manter comunhão com Ele todos os dias da vida. Glória ao nome do Senhor. Aí Filipe diz para ele, né, com a cabeça confusa: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Eu não estou querendo ver o Senhor, eu quero uma prova cabal, eu quero uma prova 100% de Deus. Eu quero ver o Pai, eu quero ver Deus, eu quero ver o Senhor. Faz isso e basta, acabou, já era. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra o Pai. Como é que você tem coragem de me pedir para me mostrar o Pai? Você não está me vendo? Quem me vê a mim, vê o Pai. E Jesus dizendo: mas você está comigo há tanto tempo e não compreendeu ainda, mano. O meu nome é Emanuel, é Deus conosco. Eu estou convosco. Olha para mim e você vê o Pai. E quantas pessoas, amado, está há tanto tempo com o Senhor. E a única coisa que ele tem de Deus é apenas um vislumbre. Ele não tem um conhecimento bom com Deus. Ele não tem uma comunhão boa com Deus. Ele só conhece um pouquinho de Deus, bem rasinho. Ele ainda está tanto tempo no caminho de Deus e com o coração cheio de dúvida. Ainda pedindo, tem pessoas que ele quer fazer prova de Deus. Senhor, se eu sonhar com o Senhor, eu sei que o Senhor é comigo mesmo. Ah, Senhor, se eu te ver. Se eu te ver, rapaz, nós temos que crer no Deus invisível. Não é ficar pedindo prova de Deus a todo tempo. Filipe estava dizendo: Senhor, se o Senhor me mostrar o Pai, acabou. Aí nós cremos no Senhor de uma vez por toda. Aí nós temos certeza cabalmente de que realmente esse é o caminho. E Jesus está dizendo: não. Você está tanto tempo comigo e não sabe ainda. Quem vê a mim, vê ao Pai. Glória ao nome do Senhor Jesus, amado. Nós temos que andar pela fé invisível, não crer apenas nas coisas palpáveis, naquilo que a gente vê. A nossa fé é no Deus invisível. Nós não vemos, mas nós cremos nele. Nós sentimos ao Senhor. Todas as vezes que nós ouvimos, nós sentimos o Senhor na nossa vida. Nós sentimos o Senhor Jesus Cristo, porque nós temos conhecimento dele. Quando você se levanta, você sente a presença de Deus. Quando você deita, você sente a presença do Senhor. Quando você vai comer, vai se alimentar, você sente a presença de Deus. Quando você está enfermo, com dor, amado, sentindo dor,
Você sente também a presença de Deus te amparando, te dando apoio, te dando força, te dando graça, te dando refúgio. Glória ao nome de Jesus Cristo. Isso é crer em Deus. Eu não preciso ver Deus para crer. O que eu preciso é crer de que um dia eu vou ver Deus face a face. Bendito seja o Senhor. Então esta é a palavra de Deus nesta manhã para o nosso coração. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, assim como os discípulos estavam ali escutando as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, e turbou o coração deles, por pensar que iam ficar desamparados, né? Então não se sinta desamparado aqui no mundo. Quando estiver passando por tribulações, por angústia, saiba que Cristo jamais vai te largar. Saiba que Cristo jamais Ele vai te deixar sozinho. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se aprofunda cada dia mais no conhecimento e na graça do Senhor. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Muito bem. Vamos orar.